pessoal, tudo bem? Aqui é a Silvia do time de RI da Vect Gestão. Tô aqui com o Alessandro Correia, sócio e nosso head de agro, para falar sobre os resultados do VCRA referentes ao mês de fevereiro. Bom, Alessandro, a gente continua pagando um dividendo bastante interessante, né? Foram 96 centavos esse mês, apresentando ainda mais sobre a cota de fechamento, um dividend yield expressivo. Comenta um pouco sobre o resultado desse mês. O dividend yield desse mês foi 19,3%, né, o que dá equivalente a 163% CDI, sem considerar o gross-up de imposto para pessoa física. E também, se a gente olhar pela cota de emissão, ele seria equivalente a 96% do CDI. Acho que é uma rentabilidade bem robusta, ainda mais se considerarmos onde a cota nossa vem negociando no mercado nos últimos meses. Né? Exatamente, acho que corroborando com esse seu último ponto, a gente trouxe para a carta aqui desse mês um estudo, né, que mostra justamente essa disparidade entre o preço da cota, né, o desconto que a cota tá, versus a nossa capacidade de distribuição nesses últimos meses. Exatamente, né? Se você olhar aí na carta, né, quer dizer, a gente pegou o VCRA, né, e os outros 10 maiores fundos do mercado, né? Considerando uma janela de 3 meses, né? Essa janela de 3 meses inclui o mês de dezembro, janeiro e fevereiro, né? Entre a variação da cota do VCRA e dos 10 maiores fundos do mercado, Perfeito. Né? E também qual que é o dividend yield, a mediana do dividend yield, tanto desses 10 maiores fundos contra a mediana contra o dividend yield do VCRA, né? Então, se a gente olhar assim, o VCRA teve um dividend yield médio de 1,58%, com uma variação de cota, uma queda de 11% nessa janela. Enquanto que os demais fundos do mercado, né, os 10 maiores fundos do mercado, subiram 2,3% nessa janela e com dividend yield de 1,15%, né? E, obviamente, o que aconteceu foi que no final do ano, né, muitos fundos imobiliários e fiagros sofreram muito, só que a grande maioria dos fundos recuperaram o preço, e o VCRA acabou não recuperando o preço, né? Tanto que ele teve uma queda nessa janela aí de 11%. Mesmo mantendo um dividend yield alto. Mesmo com um dividend yield maior, deveria, obviamente, em algum momento esse dividend yield, na nossa visão, deveria se equalizar, né? Ainda que ajustada para risco de cada carteira. Isso não aconteceu ainda, né? Então isso chamou muito a nossa atenção. A gente não tem nenhuma explicação fundamental para isso, mas a gente resolveu mostrar isso na carta, só para pontuar o nosso ponto com relação a essa performance relativa, né, que nos chamou a atenção. Claro, tem um potencial de arbitragem aqui interessante, e o que a gente consegue controlar, né, que não é o preço de mercado, a gente vem tentando, né, fazer o melhor trabalho possível. Então... É isso, obviamente, o preço de mercado ele é função de várias coisas que a gente não controla, né? E o que a gente controla é a conta de rentabilidade que o fundo entrega, né? O que a gente tem influência, na verdade, sobre, né? Nosso trabalho aqui é em relação à rentabilidade da carteira, né? E falando de carteira, eu acho que tem algumas coisas positivas para trazer aqui, né? A gente continua naquele trabalho de diversificar a carteira, né? Ter mais operações, trazer mais operações de mercado high grade, e especificamente nesse mês agora que passou, a gente teve uma diminuição relevante na nossa exposição para o CRA de Ruiz, né, COFES. Queria que você comentasse esses dois aspectos e como que isso contribui para a performance do fundo. A gente não tem nenhuma preocupação com o CRA de Ruiz, mas a gente assumiu um compromisso aqui já há muito tempo de, na medida do possível, a gente vir reduzindo a exposição das maiores posições, reequilibrando o fundo para ter exposições aí na casa de 6, 7% ou menos. Né? Então, surgindo oportunidade para se fazer isso, a gente iria fazer. Né? Então, não tem nada específico com o Ruiz em si. É uma questão que a gente tinha uma posição maior lá, né? A gente tinha uma posição a quase 11% do fundo. E com uma posição que já tinha até começado a amortização, mas que, obviamente, se a gente fosse esperar a amortização para chegar nesse nível de
Disposição ia demorar muito tempo. Sim. Então, aí surgiu uma oportunidade numa nova emissão dele, onde a gente pôde, nessa nova emissão, reduzir a nossa exposição, obviamente negociado com a empresa, e entrar nessa nova operação, né? Foi o que a gente fez, né? A gente reduziu a nossa exposição e entrou nessa nova operação que foi feita, esse novo CRA. Com isso, a gente trouxe para o patamar de 25 milhões, mais em linha com os 6% que a gente estava querendo. E agora os recursos disso vão ser usados naquela estratégia de maneira mais pulverizada, com crédito um pouco mais high grade, que a gente pretende fazer nos próximos meses. Essa é a ideia. Tá? Perfeito. Bom, Alessandro, eu acho que a gente também, né, além de todas as informações que a gente traz na carta, a gente tem uma atualização importante em relação ao CRA do Grupo Safras, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso e, enfim, acho que é importante a gente passar para o investidor. Quer dizer, como a gente já vem falando já há alguns meses atrás, em várias cartas nossas, né? O Grupo Safras entrou num, vamos dizer assim, que seria um modo de watchlist nosso aqui. A gente vem observando, a gente vem negociando uma reestruturação com a empresa, a gente vem negociando. Agora, é uma reestruturação que, obviamente, está complicada, é muito headline na imprensa, enfim, a gente vem conversando com a empresa, mas tem sempre um atraso um pouco maior do que a gente estava esperando numa reestruturação como essa, né? A gente não tem nenhuma novidade sobre isso, apesar de ter muita notícia aí falando, a gente não tem nenhuma, como a gente disse aqui, a gente nem assinou uma reestruturação e também não tem nenhum outro tipo de desfecho com relação ao CRA. O que tem de informação adicional aqui foi que o administrador do fundo, em função dessa demora da reestruturação, em função do cenário que vem se desenhando, optou por fazer uma PDD relacionada a 30% do crédito do Safras, né? Mas para a gente essa PDD não vai impactar de maneira relevante a nossa distribuição. A gente já vinha se preparando para uma PDD desse nível nesse CRA. Então, com isso, a gente espera que não impacte a nossa distribuição nos próximos meses de maneira relevante essa PDD. E continuamos negociando com a empresa e continuamos esperando ver qual que é o desfecho que vai ter esse CRA. Tá? Entendido, Alessandro. Acho que é importante a gente trazer isso. A gente tem uma negociação em andamento com o Grupo Safras e já havia alertado os nossos investidores que existia essa negociação. O fato de que não haverá, né, se mantida essa PDD de 30%, que não haverá impacto significativo na distribuição do fundo, acho que também é uma informação importante para passar. Então, acho que trazer isso aqui é importante para a transparência com o nosso investidor. Como a gente também tem feito, né, a gente traz as atualizações das outras operações que, de alguma forma, a gente teve que reestruturar, né, ao longo dos últimos meses. Eu acho que, nesse sentido, não tem nenhuma atualização relevante, né? Não, a gente não tem nenhuma informação relevante nem sobre a PR e nem sobre Norfagro. A gente segue só as mesmas estratégias, né? Segue a mesma estratégia, são dois processos que estão judicializados, né? Então, um é uma recuperação judicial, o qual a gente não está sujeito, mas a gente tem aí um stay period e um período em que a gente não pode executar nossa garantia, no caso do Norfagro. E no caso da EPR é uma execução que a gente já vem faz tempo, né, executando, levantando recursos. Temos uma fazenda em garantia que continuamos no processo de retomada de posse, e também tem outras execuções acontecendo de avais, enfim, que a gente vem continuamente tentando levantar mais recursos. A gente já levantou aí nessa operação, para quem não se lembra, quase 11 milhões de reais, né, na estrutura do CRA inteiro, que a gente tem 70%, via execução de avais, penhor, em conta, esse tipo de coisa. E então a estratégia continua a mesma, com um foco muito grande, obviamente, na retomada da posse da propriedade rural. Perfeito. Alessandro, acho que era isso, né, em relação ao VCRA, cobrimos todos os pontos. E qualquer dúvida, a gente está à disposição nos nossos canais de RI. Qualquer dúvida é só mandar pra gente. Alessandro, muito obrigada e até a próxima. Tá bom, obrigado a todos aí. Um abraço, pessoal. Bons investimentos.